Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor Leandro, tá? Estou aqui semanalmente, às vezes diariamente, depende da semana, depende do meu humor, falando de ciência com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? Você já parou para pensar por que algumas aves têm um bico tão diferente? E a resposta está na evolução desses animais, mas propriamente dito na evolução do bico, ou seja, na evolução da característica desses animais. Mas antes eu tenho alguns recados para dar para vocês. O primeiro, não esquece de se inscrever. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para um amigo, tá? Deixa um like, deixa um comentário. Isso ajuda muito o canal. E para aqueles que ainda não sabem, eu tenho um blog, tá? Às vezes eu escrevo conteúdo lá, às vezes semanalmente, às vezes com mais frequência, depende muito. Tá? Às vezes o conteúdo é muito semelhante com os vídeos que eu gravo, às vezes não, às vezes é um conteúdo diferente, eu só trago uma notícia, um artigo que saiu. Então vou deixar também aqui o link do blog para vocês darem uma olhadinha lá, tá? Nos conteúdos que eu publico lá. Um outro recadinho que eu queria deixar para vocês, tá? É que eu tô com live a partir dessa semana, né? Eu fiz uma live teste agora na terça-feira, então toda terça-feira eu vou estar aí de 19, 19h30, nesse horário assim, mais ou menos, até umas 9, falando sobre ciência, sobre algum tema. E o tema da próxima terça-feira são os eventos climáticos extremos que a gente teve recentemente, né? A gente teve aí deserto do Saara, Antártica, então a gente vai falar com mais detalhes nessa próxima live. Tá? E um último recado antes da gente falar é que eu tenho uma ideia aí de fazer uma newsletter, tá, semanal, ou seja, com notícias que envolvam o mundo acadêmico, o mundo da ciência de forma geral, principalmente voltado aí para mudança climática, evolução e essas coisas. Tá? Eu não decidi ainda como vai ser, então em breve eu trago essa informação para vocês, mas eu vou fazer uma newsletter aí semanalmente para vocês receberem tudo que tem saído de evolução, mudança climática na última semana. Ainda vou organizar e vou pensar para vocês, tá? E a partir da semana que vem tem live na terça e a partir de novembro vai ter live também nas quintas-feiras, tá? Então essa newsletter que eu tô planejando como fazer vai virar também uma live que vai ser na quinta-feira e eu não sei o horário ainda, mas fiquem ligados que eu falo para vocês, tá? E agora vamos pro que interessa, vamos falar do bico das aves. Quando a gente olha para uma ave, né, a gente olha tipo um gavião, uma sabiá, todos eles têm bicos muito diferentes, tá? E o porquê esses animais têm bicos diferentes, tá? E a resposta desse porquê basicamente está na dieta desses animais, né? Claro que a evolução ali por trás disso, mas esses animais têm bicos diferentes porque eles evoluíram para ter dietas diferentes, para consumir alimentos diferentes e também, né, hábitos diferentes, habitats diferentes. A gente vai ver, por exemplo, que às vezes o animal pode até consumir o mesmo recurso, se a gente botar no modo geral, por exemplo, como frutas, tá? Mas um desses animais consome um tipo de fruta, o outro consome um outro tipo de fruta. E eu vou mostrar para vocês aqui uma variedade de bicos gigantescos que as aves podem ter. Então, primeiro a gente tem algumas categorias de bicos diferentes, tá? Primeiro a gente vai ter aquelas aves que têm um bico próprio para quebrar sementes. Então a gente tem, por exemplo, as araras, né, os psitacídeos, eles têm uns bicos próprios para quebrar a semente. A gente vai ter também os carnívoros, como gaviões, rapinantes, de um modo geral, tá? Eles têm um bico especializado para rasgar a carne, ou seja, eles precisam de um bico que seja quase que uma faca, uma lâmina, que eles consigam rasgar a carne daqueles animais que eles predam. A gente vai ter também o bico de animais que consomem outros animais e não são propriamente os carnívoros, tá? Apesar deles consumirem aí pequenos e grandes insetos e até pequenos vertebrados, a gente não enquadra esses bicos nos bicos de um carnívoro propriamente dito, tá? A gente vai ter também os bicos dos insetívoros aéreos, ou seja, aqueles animais que eles precisam pegar o inseto no ar, tá? Por exemplo, a mãe da lua, ela é um tipo de bico desse tipo de coisa que chama o voo de varredura, onde ele pega, abre a boca para poder capturar os insetos, né, como se fosse varrendo aquela área, tá? A gente vai ter também os animais que se alimentam, as aves que se alimentam por sondagem. A gente vai ter um tipo de bico diferenciado para esses animais se alimentarem, tá? A gente se alimenta na lama, tá? Em praias, então a gente vai ter esse tipo de bico aqui especializado para esse tipo de alimento. A gente vai ter também as aves que são pescadoras, tá? Então provavelmente você deve ter visto aí garças, né? O martim pescador, que é um dos animais mais famosos que tem desse grupo, que o bico deles é como se fosse uma adaga ou pode ser também um gancho, tá? Esses animais usam esse bico para se alimentar, para capturar os peixes.
tá? A gente vai ter também os animais que são frugívoros, ou seja, aqueles animais que consomem frutos, e a gente vai ter uma variedade de bicos de frugívoro, tá? Porque o fruto, né, na verdade, é um recurso que varia muito. Então a gente vai ter pequenos frutos até frutos muito grandes. E a gente vai ter também essa expressão do fruto também no bico dessas aves, tá? E a gente vai ter alguns bicos especializados, tá? Por exemplo, como o talhamar, que é essa ave aqui bem bacana, que usa o bico para pescar na água. E ele pesca de uma forma muito interessante, tá? Ele vai sobrevoando a lâmina d'água e botando só parte do bico dele dentro da lâmina d'água. Então ele é um bico especializado, tá? A gente também tem o bico aqui do flamingo, tá? Também é um bico especializado. Um outro bico especializado, dois bicos na verdade especializados bem interessantes, tá? Que são aí para pescar. A gente vai ter o bico do colhereiro, tá? Que é esse animal aqui que literalmente parece ter um bico de colher, tá? E também os pelicanos. Esses animais também têm os bicos especializados. Então perceba que a gente tem uma variedade de bicos muito grande, assim como a variedade de recursos que esses animais consomem. E esses bicos eles foram selecionados ao longo da evolução de cada um desses animais, ou seja, o ambiente foi selecionando os melhores bicos ao longo da evolução desse grupo. Por isso a gente tem uma diversidade tão grande de bicos e às vezes, por exemplo, como eu falei para vocês aqui, frugívoros que consomem o mesmo recurso, mas por ser um recurso tão variado, né, a gente vai de pequenas sementes a grandes sementes, a gente também tem essa variedade no bico desses animais. Então, ao longo da história evolutiva das aves, tá, o recurso veio moldando o bico desses animais ao longo do tempo. Então, a gente tem essa quantidade de recursos diferentes, a gente vai ter também uma quantidade, um tipo, uma variação de bicos muito grande. E uma coisa muito interessante, né, é que esses bicos, né, eles por serem ligados à dieta, a gente consegue, por exemplo, ter uma noção da dieta de uma ave sem nem precisar saber, ou seja, sem nem ver ela se alimentando. Então eu não preciso olhar um animal, por exemplo, comendo. Eu sei, por exemplo, que qualquer rapinante, quando eu olhar para o bico, tá, eu sei mais ou menos qual o tipo do bico dele e qual o tipo de alimentação. Claro que isso vai variar bastante, né? Nem todo rapinante vai se alimentar do mesmo recurso e nem do mesmo jeito. E a gente tem também uma variação dentro desses bicos, assim como nos frugívoros e nos rapinantes, por exemplo. A gente vai ter um animal, ó, perceba esse bico aqui, tá, chamado de gavião caramujeiro. É porque ele só come, né, o alimento principal dele são moluscos, então ele tem um bico um pouco mais diferenciado para se alimentar daquilo ali. Então, com essas pequenas exceções desses bicos que são especializados dentro de cada grupo, de forma geral eu consigo olhar para a ave, consigo olhar para o bico dela e dizer se ela é um frugívoro, se ela é um nectarívoro. Inclusive, esqueci de falar para vocês dos nectarívoros, né, que são os beija-flores bem famosos, tá? E tem um bico também especializado para flor. Então a gente consegue olhar, por exemplo, o tipo geral, se ele é um nectarívoro, se ele é um frugívoro, se ele é um carnívoro, se ele é um insetívoro, tá? Quando é um bico especializado é um pouco mais difícil, mas a gente consegue encaixar esses bicos e essas aves num grupo de uma forma geral, né? Que é o que a gente chama de morfologia preditiva, tá? E a gente vai ter também animais que eles variam, né? Ou seja, eu não vou ter um animal, eu posso ter uma ave exclusivamente carnívora, tá? Mas eu também vou ter, por exemplo, aves que são parcialmente frugívoras, parcialmente nectarívoras, parcialmente insetívoras. Um exemplo bem bacana também, que é muito conhecido, pode ser cambacica, cibito, depende da região, que é o Cereba flavéola, tá? Esse animal ele consome fruta, ele consome néctar e ele consome também pequenos invertebrados, pequenos insetos. Tá? Então a gente vai ter aí uma variação na dieta, mas de forma geral a gente olha para o bico das aves e a gente consegue colocar eles dentro de uma caixinha, ou seja, dentro de um grupo, do que de modo geral esses animais se alimentam. E cada bico desse vai desempenhar um papel dentro do ecossistema, né? Então, como esses bicos foram selecionados e evoluíram ao longo do tempo, eles evoluem interagindo com o ambiente. Então, por exemplo, a gente vai ter as aves que são frugívoras, tá? Que consomem, né, frutos. Dentro desse grupo aí, a gente vai ter uma série de aves que são dispersoras de sementes, por exemplo. Né? Dentro dos nectarívoros, que são os beija-flores, né? E alguns ali da família dos traupídeos. A gente vai ter também os traupídeos aqui no Brasil, a gente tem os sunbirds, né? No Velho Mundo, que também são nectarívoros. Tá? A gente vai ter aí, dentro desses nectarívoros, alguns participando de polinização ativa de algumas espécies.
Tá? Então, cada bico desse ele vai desempenhar um papel dentro do ecossistema. Tá? Então, eles evoluíram, sendo selecionados os melhores bicos de acordo com o recurso ao longo da história evolutiva desses animais, e cada um deles desempenha um papel fundamental, frugívoros dispersando semente, nectarívoros polinizando, por exemplo. Tá? Então, o bico desses animais, além de ser incrível, né, a diversidade desses bicos, eles também têm uma diversidade fundamental e muito importante de serviços dentro do ecossistema. Agora, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, vou falar de novo, né? Não se esquece de se inscrever no canal, se você está vendo esse vídeo aí, é só um botãozinho aqui embaixo, se inscreve, manda esse vídeo para um amigo, tá? E deixa um comentário aqui sobre se você gostou, se viu algum bico interessante, ou também se você tem sugestões de assuntos para a gente trazer aqui para vocês do mundo de evolução. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.